Dando seguimento ao nosso estudo do livro Nosso Lar, onde nós estamos vendo a adaptação do espírito André Luiz, que nos primeiros 8 anos ficou numa zona trevosa. Depois foi socorrido por Clarencio, que internou ele nessa instituição de Nosso Lar, onde ele conheceu Lísias, que além de enfermeiro está se tornando um grande amigo e está trazendo a ele uma adaptação ao modo de viver em Nosso Lar. Eles fizeram um passeio pelo centro da cidade. André Luiz ficou impressionado com as vias públicas, cheias de entidades repletas, iam e vinham. Então ele não fala aqui em automóveis e outros veículos. Então o pessoal indo e vindo a pé, caminhando. E o ponto de convergência era um palácio grandioso, bem no centro da cidade. Em volta do palácio, muitas praças bem arborizadas, e partindo desse palácio, 6 divisões em formas de triângulo, cada divisão para um dos ministérios de Nosso Lar. Lísias falou também do governador de Nosso Lar. O governador está no posto há 114 anos. É o que mais trabalha em Nosso Lar, sem férias, sem descanso. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, Problema de Alimentação. Diz assim: elevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Mais uma revelação: espírito desencarnado caminha com o seu corpo perispiritual andando a pé e se cansa. Tanto é que André Luiz pediu para repousar um pouco no banco da praça, porque ele estava cansado, né? A agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Ele estava cansado, mas estava feliz. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Então tinha uma fonte que esguichava águas, formando figuras encantadoras. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, André Luiz ponderou, é induzido a examinar inúmeros problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. André Luiz está encafifado com o abastecimento. Tanta coisa que ele está vendo, os recursos no hospital, na cidade. Quem faz o abastecimento disso tudo? Hein? Lísias explica. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. O governador fez modificações, porque o pessoal desencarnado em Nosso Lar, atendido em Nosso Lar, exigiam algumas coisas que recordavam a vida material, a vida no corpo físico. Então o governador quis atenuar isso. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Então a governadoria faz a distribuição de tudo o que é necessário. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia há um século lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Então, nos anais, quer dizer, nos arquivos, o pessoal se recorda que há um século, no início do mandato desse governador, que está no cargo há 114 anos. Então, Nosso Lar tinha problemas para adaptar os habitantes de Nosso Lar. Eles vinham da terra e
Era difícil de se adaptarem a tanta simplicidade como o governador queria instituir em nosso lar. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios. Então o pessoal que vinha da carne queria continuar com mesas lautas. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune a tais abusos. União Divina, então, é o ministério mais ligado ao plano superior. Os outros ministérios são 6, né? 5 ficaram com problema. Só o da União Divina ficou imune. Pelas características que eles são próprias, são ligados ao plano superior. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Ele queria resolver isso. Tão logo ele assumiu obrigações administrativas, a distribuição passou a ser da governadoria, ele adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Lísias contando então conversas que ele teve com missionários de nosso lar. Disseram-me os missionários que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada. Então o governador pediu 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativo à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Então o governador queria que o pessoal aprendesse a obter os recursos necessários para bem-estar do corpo perispiritual da atmosfera, pela respiração. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar o governador convocava os adversários na medida. O governador convocava os adversários da medida a palácio, expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime, destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes, inimigos do novo processo, variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Era assim que o governador trabalhava, trazia os adversários, fazia todas as explicações, proporcionava excursões para eles verem planos mais altos que já tinham abolido os hábitos mais materiais e foi ganhando e foi com isso ganhando mais adeptos, né?
pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação. Mais um ministério, então, trabalhando a favor do governador, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Então, no Ministério do Esclarecimento, os matemáticos, cientistas, os sabidões não aceitavam. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas, carboidrato, indispensáveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Olha que interessante. Proteínas e carboidrato é carne. Então, isso é indispensável para o veículo físico, corpo de carne, mas não corresponde essa necessidade ao corpo perispiritual. Mas eles, especializados, doutores, matemáticos, vinham com gráficos, relatórios, e eles estavam bitolados, né? Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, portanto, nunca agiu por si só, requisitou assistência dos nobres mentores, que nos orientam através do Ministério da União Divina. E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se pequenos distúrbios no antigo Departamento da Regeneração, hoje transformado em ministério, encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento. Os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Então, o pessoal menos elevado do Departamento da Regeneração, vendo esses técnicos, seus relatórios, se entusiasmaram e começaram com condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de cooperadores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Olha aí, essas manifestações e esse intercâmbio clandestino é tráfigo de carne, tráfigo de proteínas, para atender esse pessoal não tão elevado que está lá em nosso lar querendo proteínas e aminoácidos e não sei mais o que eles tinham na carne. Isso daí, então, abriu uma brecha. Nessa brecha, o pessoal do umbral resolveu invadir nosso lar. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terrível ameaça pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração. Olhem aí, nesse Ministério da Regeneração tem calabouços. Então, calabouço é onde você faz prisioneiros, você deposita prisioneiros. Olha outra revelação. Para isolamento dos recalcitrantes.
aquele que tão teimosos nas manifestações, os traficantes de alimentos, advertiu, o governador advertiu o Ministério de Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente auxílio às regiões inferiores. Então, auxílio a regiões inferiores, como foi feito ao André Luiz, que estava naquele umbral grosso, naquelas trevas, foram interrompidos. Tanta confusão que foi feita em nosso lar. E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as barreiras elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então, nós vimos que nosso lar é cercado por muralhas. E agora, outra revelação: nessas muralhas tem baterias elétricas que emitem dardos magnéticos. Então, são armas, não sei se é canhão, metralhadora, e estão nessas muralhas para defesa dos invasores que querem invadir nosso lar. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Estavam lá tudo fechado, os canhões, as metralhadoras magnéticas armadas, e o pessoal das trevas não se atreveu a enfrentar, não. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Então, é uma água fluidificada. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Isso significa que abusaram, até que o governador deu um basta. E por isso, então, que ele está falando, espírito manso e justo, ele não feriu ninguém, ele não castigou ninguém, mas ele estava firme. Depois de 30 anos, já vindo o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério de Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a da terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, que é os ministérios que recebem o pessoal que vem do umbral, os recém-desencarnados, né? Onde há sempre grande número de necessitados. Leva algum tempo até se habilitarem aos novos princípios de alimentação, pelo ar, pela água fluidificada, raios solares, magnetismo. Nos demais ministérios, outros 4, há somente o indispensável, isso é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Então, o pessoal, até essa atitude do governador, estava muito ligado às coisas da terra, lembranças, vícios, e foi muito importante essa atitude firme do governador. Reduziu-se a expressão física. Surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição.
Esse foi o capítulo 9 do livro Nosso Lar, psicografia do nosso Chico Xavier, do espírito André Luiz.